Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Direito e Saúde. Eu sou a Lana Rocha. Eu sou a Juliana Chabate e hoje vamos conversar com vocês sobre doenças raras e o tratamento médico. Doenças raras é toda aquela doença que a cada 100 mil pessoas atinge 65 apenas, o que conclui que o tratamento precisa ser urgente. Além da urgência, a doença rara, como o nome mesmo já diz, né, é uma doença muito específica, de difícil diagnóstico, de difícil percepção dos sinais, se aquilo é uma desenvoltura normal do corpo ou se é apenas uma doença de pequena complexidade. Então, até chegar no diagnóstico de ser constatado de fato uma doença rara, as famílias e o paciente passam por diversas fases e desafios, né, doutora Lana? Isso mesmo. O próprio plano de saúde e o SUS, eles acabam cercando esse diagnóstico, né? Então, não disponibilizando os exames necessários, não pontuando qual é a melhor via para o diagnóstico. E quando a pessoa tem essa possibilidade de ter essa doença, o desafio já começa ali no diagnóstico, né, doutora Juliana? Isso. A gente vê, então, é importante a gente citar, né, doutora Lana, essa questão dos desafios da doença rara, porque como a gente falou, às vezes acomete, por exemplo, o aparecimento de sinais na infância, na adolescência, e os pais, né, por nunca terem passado por aquela situação, não sabem o que fazer, não sabem para qual médico levar. Então, o primeiro, principalmente se é criança, adolescente, a gente encaminha no pediatra, para o pediatra de confiança estar ali analisando, ou até o pediatra do SUS, verificar se aquela desenvoltura é algo normal ou se aquele atraso também, né, é algo da média ali, da idade, da fase da criança e do adolescente. Então, às vezes, tem muitas essas dificuldades da própria família identificar que é algo diferente e que pode ser grave ou não, né? É porque muitas vezes os sintomas, eles acabam se confundindo com doenças normais, né? Então, é assim, é uma dor em um local que talvez não seja muito específico, ou é um atraso na fala, um atraso no desenvolvimento. Por exemplo, a ataxia de Friedreich. Muitas poucas pessoas são atingidas. Hoje tem em média 200 pessoas no Brasil que tem esse problema. Pouquíssimas, né? Muito pouquíssimas. E aonde que um dos primeiros sintomas são os pés calvos. O que a mãe pode pensar que é só uma perninha torta. E geralmente ela acaba sendo identificada ali com 13 anos de idade. Isso. E também é importante frisar que é uma doença hereditária, né? Então tá ali na questão genética, não se sabe exatamente, né, da onde que começa a surgir esse início do rastro, né? Mas essa identificação é exatamente isso. Então, às vezes a criança ali, o adolescente, tá com uma atrofia que a gente fala nos pés, ou dor principalmente. Então, os pais têm essa dificuldade, né, de fato, de entender se é algo grave ou não. Esse atraso na fala também implica ali na doença da ataxia, né? Mas tem outras doenças também que um dos pontos é o atraso na fala. Só que hoje em dia, né, doutora Lana, a gente vê que cada criança se desenvolve de uma forma diferente, né? E a gente vê relatos, diversos relatos. Tem crianças, por exemplo, que com 8 meses começam a andar. Tem crianças que só com 1 ano e 10, 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês. Então, tem essa dificuldade sim no diagnóstico, justamente de identificar é algo diferente, né? É algo muito diferente, ou se é algo individual da criança, porque às vezes pode ser também. Então, é importante a gente trazer esse assunto aqui, essas informações, para dar justamente clareza. E, como mãe, eu sempre pontuo, né? Se você tem alguma dúvida, se algo no teu filho apareceu e você tem dúvida se aquilo é normal ou não, eu sempre prezo por mais. Então, a gente sempre leva no pediatra para trocar, né, essa situação, trocar uma ideia mesmo com o médico e ter um acompanhamento próximo, porque a gente nunca sabe se pode se tratar de uma doença grave ou não.
e quanto antes descobrir e ter o diagnóstico melhor, né? Isso mesmo que eu ia pontuar, doutora Juliana. Muitas vezes os pais acabam tardiando essa conversa com o pediatra, às vezes não querendo até mesmo ver, né? Tem ali um certo preconceito, só que quanto antes o tratamento se inicia, muito mais fácil vai ser de regredir a doença. Sim. Geralmente essas doenças raras, elas não têm cura, elas têm apenas tratamento. E muitas delas afetam até mesmo o tempo de vida da pessoa, que às vezes tem expectativa de vida diminuída. Então, às vezes, né, quando o pai acaba não querendo dar devida atenção ou se negando dentro de si mesmo, que às vezes tem um receio, medo, porque né? não é fácil. Até mesmo a gente vê muitos pais em relação ao autismo, que a criança tem todos os sinais ali, só que, não, é normal, e não tem essa conversa tão difícil com o pediatra, acaba atrasando a desenvoltura lá na frente. Então, às vezes essa doença poderia ser tratada com mais facilidade, a criança pode não regredir tanto da forma que regrediu, mas acaba tendo esse atraso devido ao atraso do diagnóstico, até mesmo um diagnóstico errado. Sim. De uma doença não tão específica, né? E é importante a gente citar essas questões e não estamos colocando a culpa nas famílias, a culpa nos pais de modo algum. A gente sabe as dificuldades diárias, né? A vida é uma correria, as dificuldades de cuidar do filho e de propriamente parar para a gente identificar se o nosso filho possui alguma questão diferente ou não, né? Não se trata aqui de culpar, mas se trata da gente sempre tentar analisar o contexto como um todo e se questionar de fato pelo bem dos nossos filhos, né? A criança, adolescente, se questionar de fato se existe ali algo diferente que possa ser tratado de forma rápida, porque, como a doutora Alana falou, então começa com atrasos motores, né? Doenças raras afetam principalmente a desenvoltura motora, andar, mexer os braços, então são movimentos comuns do dia a dia. Atraso na fala, né? Às vezes o adolescente fala super bem e daqui a pouco começa ali com algumas dificuldades, alguns entraves, até uma gagueira, então depende da situação. Não estamos falando que esses sinais se tratam de doenças raras, obviamente que não. Como falamos, doenças raras pegam um pequeno percentual da população, porém a gente tem que trazer para vocês essas situações de que são alertas, né? Alertas para a gente estar de fato atentos. E esse ponto que a doutora apontou de culpa, longe, né, de ser uma culpa, às vezes detalhes que merecem um pouco mais de atenção e que acabam passando despercebido. E justamente para a culpa não vir posteriormente, né? Poxa, poderia ter visto antes. E aí, o que acontece, né? Na área do diagnóstico, já como são exames que precisam ser genéticos, exames caríssimos, a família já começa a enfrentar um entrave ali nas autorizações com o plano de saúde e o próprio SUS, né? O SUS começa a pontuar, esse aqui não vai. Ou o plano de saúde, esse aqui não está no rol da ANS. E aí não se tem somente o atraso da própria criança ali, até os pais, a família perceber, mas sim de chegar ao diagnóstico específico. Sim. Por causa dos atrasos dessas indicações médicas, né, doutora Juliana? E o fato do atraso na indicação médica também, que a gente cita, né, doutora Alana, principalmente tratamentos pelo SUS. Querendo ou não, nós sabemos que o SUS, ele é muito bom de fato, né? Porém, ele trata ali as principais patologias. Porém, em doenças graves, né, não tem dúvidas que existe a falta de profissionais qualificados para tratar doenças raras. Por quê? Existem fisioterapeutas, por exemplo, no SUS, que eles fazem as fisioterapias, os tratamentos normais, que a maioria da população precisa, que são sessões normais de reabilitação, pós-cirúrgica, né? Sofreu um trauma ali, precisa de uma reabilitação. Porém, quando se trata de uma doença rara, uma doença grave e rara, a pessoa necessita de estímulos diferentes, né? Terapias diferentes. Tem casos que a aplicação de Botox, né, auxilia muito na questão de fortalecimento muscular. Então, a gente sabe que o SUS não fornece essa terapia assim, de forma aberta, né? Porém, judicialmente a gente consegue o acesso, demonstrando se tratar de uma doença rara, demonstrando que tem prescrição médica e que a situação, né, o caso clínico do paciente necessita daquele tratamento, sim, diferente, porque ele possui uma doença rara e diferente, então ele necessita daquele estímulo
para a doença regredir menos, né? Não afetar tanto a saúde dele. A gente tem também, né, doutora Lana, outros estímulos que, por exemplo, outros tipos de terapia, né, cerebral e outros detalhes. Fala um pouquinho pra gente, doutora. Hoje tem aquele que são microchoquezinhos dados no cérebro, né, que também essa função eletromagnética acaba não sendo aprovada pelo SUS, né. E justamente o que acontece, né, doutora Juliana? Eles pegam uma pessoa, né, que ela é diferente, né, o que a gente comentou no último episódio. Que tem uma condição diferente, né, tratar os diferentes como diferentes, os iguais como iguais. E colocam nas terapias convencionais, como a doutora pontuou. E aí o que acontece? Geralmente são pessoas adultas, né? E elas acabam tendo que se deslocar, porque a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes tem que ir para outra cidade, muitas vezes tem que enfrentar, né, todo um deslocamento, e aquela terapia não funciona, não vai acontecendo. Então, por isso, como a doutora Juliana apontou, existem terapias específicas, né? Que são a fisioterapia de neuromodulação, são esses microchoquezinhos que às vezes são proporcionados no cérebro e acabam fazendo com que a doença não avance, mas também possa regredir. E a gente também tem medicações específicas, caríssimas, muito caras. A gente está falando de medicações que beiram R$200 mil mensais, mas que apresentam, né, uma melhora muito grande para o paciente e, infelizmente, não está no rol do SUS. Isso. Não está no rol do SUS, né? Muitas vezes também não está no rol da ANS, medicações e terapias muito específicas para essas doenças graves. Porém, é importante citar que, ainda que não esteja na lista de incorporações do SUS, no rol da ANS, judicialmente é possível conseguir esse acesso, demonstrando, como a gente já falou, né, a condição clínica do paciente, qual a extensão dessa doença rara, quais os impactos dessa doença com a progressão dela no tempo, na vida do paciente, e tendo a prescrição médica, então, desse tratamento completo, que engloba terapias, uma nutrição especializada também, porque tem doenças raras que a pessoa tem dificuldade na alimentação, então precisa de uma nutrição específica. A questão de medicamentos de alto custo, temos doenças que o medicamento mensal é em torno de 100 a 250 mil reais ou mais. Obviamente que fica inviável o acesso a esse tratamento, ainda que a pessoa tenha um padrão de vida elevado ou uma renda mensal elevada. Analisando o alto custo desse medicamento, ainda que a pessoa tenha padrões, né, financeiros muito melhores do que a média, é importante frisar que isso não inviabiliza a ação, seja contra o SUS ou contra o plano de saúde, para medicações de altíssimo custo que a gente menciona, né, doutora? Geralmente essas negativas vêm como uso experimental, justamente porque às vezes não está adequado ali a Conitec, que é um órgão, né, que estuda o medicamento e a doença, os tratamentos e a doença, e viabiliza, né, esse acesso ao público, e muitas vezes vem pontuado assim: você não vai receber esse medicamento porque ela está em uso experimental. Um caso que teve aqui na cidade foi o da menina Antonella, né? Que se tornou público, que ela precisava de uma medicação específica, que custava mais de R$1 milhão, para o AME, que também é uma doença, né, muito específica, e ela teve que ter o apoio da sociedade justamente porque o SUS não veio a cobrir. Contudo, essa medicação seria ali um ponto de virada, né, na vida dela. Se ela tomasse, né, se ela fizesse o uso fora do Brasil, ela teve que ir, se eu não me engano, até para os Estados Unidos na época, né? Ela teria uma qualidade de vida muito maior e uma regressão da doença muito mais rápido, né? Pelo contrário, não é nem a questão de ser muito mais rápido, é a questão de a doença não avançar. E não avançando, ela pode viver, né, com mais qualidade de vida e bem-estar. Então, justamente quando a gente faz todo o processo administrativo no SUS, vem como um ponto falando que o tratamento é experimental, e no plano de saúde que não está no rol da ANS. Mas já como pontuamos aqui sempre, né, doutora Juliana, o médico é autoridade. Então, se o seu médico te acompanha, se o seu médico prescreveu, ele sabe o que está fazendo, e o plano e o SUS tem que cobrir. Sim, exatamente. A gente sempre frisa aqui nos episódios a essencialidade, né, e a supremacia, querendo ou não, do diagnóstico médico prescrito pelo seu médico que te acompanha, porque ele é quem sabe dos
detalhes do teu quadro clínico, né? E tanto as solicitações no plano de saúde, quanto solicitações no SUS, parte dessa prescrição. E é muito importante, né, doutora Alana, citar que para o processo judicial, ainda contra o SUS, os relatórios médicos e prescrições médicas do particular, ela tem validade sim. Não é necessário que o paciente passe por médico do SUS e tenha toda aquela triagem, né, doutora Alana, de passar com o clínico geral do postinho, entra na fila para ser encaminhado para um especialista, espera meses até anos na fila, muitas vezes para uma consulta com o especialista, para depois ele passar qual vai ser o tratamento médico, né? E sabemos também que médicos vinculados ao SUS, pela orientação interna do próprio sistema, evitam, por exemplo, até no caso do câncer, passar a imunoterapia, que é um medicamento de alto custo para o tratamento do câncer, porém ela tem uma eficácia gigantesca na vida do paciente, né? Mas, querendo ou não, tem essa cultura interna de evitar essa prescrição. Obviamente que o paciente tem que passar por quimioterapia, muitas vezes radioterapia, mas tem questões graves já do avanço da doença até aqueles pacientes que estão no diagnóstico paliativo, que a gente fala, e que a imunoterapia pode salvar vidas sim, e ela deve ser prescrita tanto no SUS quanto no plano de saúde, e é possível esse acesso. Essa imunoterapia, ela geralmente é negada porque o valor dela é muito elevado. E a pessoa, diferente da química que ela vai fazer durante um determinado tempo, às vezes a pessoa tem que ficar durante anos tomando essas injeções, né, que são intravenosas. E cada injeção, a doutora Juliana, ela tem um custo de mais de R$6.000. E às vezes ela tem que fazer, tomar umas 2, 3 a cada sessão e muitas vezes na semana. Então, esse ponto que a doutora Juliana pontuou é muito comum acontecer, né, justamente pelo fato de que é um tratamento caro, mas é um tratamento que tem muita eficácia. No SUS, ele sequer é prescrito. Nos planos de saúde, alguns médicos credenciados acabam prescrevendo, mas o plano de saúde acaba negando. Contudo, você sempre vai ter direito ao melhor tratamento, à melhor tecnologia. E é como nos casos que a gente também já pontuou aqui, que são das cirurgias, né? Hoje, muitas cirurgias podem ser realizadas de forma de vídeo, que são apenas 3 pontinhos, e às vezes o SUS quer cortar a pessoa inteira, né? Proporcionando ali um pós-operatório muito mais dolorido do que o outro que seria por vídeo. Então, todos esses casos que a gente pontua aqui com vocês, eu nem vou tentar, o meu plano negou, ou o SUS nem sequer prescreveu, o médico do SUS. Então, eu nem vou tentar, eu vou continuar ali no que foi pontuado, justamente porque não vai dar certo. Não, gente, dentro da justiça, né, por meios judiciais, você tem a possibilidade de reverter esse diagnóstico, né, de ter um diagnóstico correto e melhor para o seu caso, e não só isso, né, ter acesso às melhores tecnologias. Sim. E falando dessa questão da imunoterapia no câncer, já recebemos pacientes nessas condições de necessitar, né, de que o caso clínico da paciente, que era mãe de 3 filhos, não aguentava as consequências depois das sessões de radioterapia. Ela ficava bem debilitada, né? Ficava 1 semana, 2 semanas na cama, tendo 3 filhos para cuidar, tendo 3 filhos para dar amor e estar presente na vida deles, porque eles são crianças, adolescentes, e a gente sabe que o tempo não volta, né, doutora Alana? Então, a dor que essa paciente passa, ela é gigantesca, né? Sabendo que existe sim o tratamento pela imunoterapia e que judicialmente é possível conseguir contra o SUS e o plano de saúde. Mesmo assim, o médico que fazia o tratamento com ela no SUS não prescreveu a imunoterapia. O que ela teve que fazer? Pagar uma consulta com o médico particular para ter então um melhor ali diagnóstico, né, e prescrição desse tratamento da imunoterapia. E dessa forma, tendo toda essa prescrição, a documentação médica, comprovando todas essas questões e impactos na vida do paciente, temos a possibilidade de que ela seja custeada pelo plano de saúde
se você tiver plano de saúde ou pelo SUS, né? Exatamente. E muitas pessoas não sabem, mas existe uma lei, né, específica para as pessoas que têm o câncer. Então, se no direito da saúde os processos eles já andam muito rápidos, com essa lei que fala, né, que versa que a pessoa ela tem que ter iniciado o tratamento dela em 60 dias, isso vai muito mais rápido. Só que pelo desconhecimento, né, doutora, de não saber que existe esse tratamento de imunoterapia, de não saber que existe essa lei, a pessoa às vezes ela acaba se colocando naquele lugar que ela foi posta obrigatoriamente, em uma radioterapia, em uma quimioterapia. Não estamos aqui também pontuando, sendo contra de alguns tratamentos, né? Não é nada disso, tá? É questão que às vezes a pessoa pode precisar da químio, também da imuno, e às vezes somente da imuno, e ela consegue ter acesso a isso sabendo que existe, né? Confrontando o médico, né? Olha, mas no meu caso, será que não seria possível esse ou outro? Sim. Então, conhecimento é libertador, né, doutora? Sim. E principalmente nessa condição de pacientes, né, que a gente fala que a doença já está muito avançada, tá? É no estágio paliativo mesmo, ele está lutando pela vida. A gente sabe que os diagnósticos médicos, principalmente no câncer, ele vem dessa forma. Você tem mais 1 mês de vida, você tem mais 2 meses, 3 meses de vida. Então, como que o paciente e a família ficam com essa notícia, né, doutora Lana? Porém, a nossa profissão, né, e o nosso dever aqui é trazer essa informação para vocês de que é possível ter acesso à imunoterapia e ela pode salvar sim a sua vida ou a vida do seu familiar, né? E trazendo outra situação, doutora Lana, que a gente tem muitos mitos e verdades, né? Em todas as áreas da vida, mas no direito da saúde, mitos e verdades, né? O que a gente ouve bastante. O medicamento ele é importado e por isso não vai ser custeado pelo plano de saúde. O que você tem a dizer sobre isso? Prescrição está acima de tudo. Então, assim, hoje, né, temos teses, temos meios, temos possibilidades junto ao seu médico de conseguir, né, proporcionar esse tipo de medicação para o tratamento da sua doença. Então, esse mito de que não está ali no rol, é importado, não está sendo comercializado, ele cai por terra. Porque se o médico, né, a doutora Juliana, prescreve e faz a documentação ajustada, adequada, e se você tem essa indicação, o SUS e o plano de saúde devem custear. Sim. E além disso, doutora Lana, o que a gente ouve bastante é a questão de doenças raras, que é o tema principal que a gente está falando, né? Doenças raras e tratamento do câncer, ter a questão do acesso ao SUS. Muitas pessoas pensam que por residirem num município pequeno e o município não ter essas terapias, ele não deve custear, né? Ele não tem como custear essas terapias. Terapias específicas que a pessoa precisa, como a gente já falou dos casos ali da Taxia de Friedrich, né, que precisa do botox e muitas vezes precisa da pulsão eletromagnética cerebral, que ajuda, né, a estimular o paciente, enfim. Então a pessoa, por residir no município pequeno, acha que o SUS como um todo não deve fornecer esse tratamento, né? E a gente já passou por isso, já teve pacientes nesse sentido. O que a doutora traz? Temos um caso dentro do escritório, né? A gente tem que nem... Eles chamam de Fredericos, né? As pessoas que têm a taxia de Frederick. E ele estava totalmente... O município cortou totalmente as terapias já concedidas para ele. E ele estava evoluindo, né? Então, ele estava fazendo botox, ele estava nos pés, né? Como a doutora Juliana explicou anteriormente, para fortalecimento do muscular. Ele estava fazendo as pulsões eletromagnéticas, ele estava fazendo a fisioterapia neuromodular. E, do nada, sem aviso prévio, o município cortou. Ele ficou 1 ano sem as devidas terapias e... Com isso, teve uma regressão muito forte no quadro dele, né? Infelizmente. Apenas 1 ano sem o tratamento, né, doutora? Apenas 1 ano. E assim, ele estava andando, estava falando e, infelizmente, né? Ele regrediu, hoje não anda mais, não conversa abertamente, de uma forma... Com a dicção totalmente clara, Totalmente né? clara, porque... A doença rara, ela acontece muito rápido, né, doutora Juliana? Ela evolui muito rápido. Então, a partir ali, com o diagnóstico, a doença está evoluindo. Sem os cuidados, sem o tratamento, ela está evoluindo ainda mais. E com isso, né, ele estava fazendo as terapias, todas custeadas pelo município, e sem mais e sem menos, o município cortou. E um município pequeno, né, doutora Lana? Porque mudou
a gestão política, né? Então a gente Foi bem entende no também ano da troca das eleições. eleições. A gente entende ali que tem um interesse político, né? E ele não foi sequer avisado, ele foi simplesmente num dia fazer uma fisioterapia. Ele Foi negado. E foi negado. Por meio da ação judicial, né, doutora? Sim, a gente conseguiu esse acesso, né, das terapias que ele necessitava, então, mesmo sendo um município pequeno, mesmo precisando de terapias e tratamento muito específico para uma doença rara, o paciente teve acesso ao integral tratamento depois da decisão judicial. O processo foi protocolado em uma determinada data e 30 dias após já tínhamos ali a decisão liminar deferindo o integral tratamento ao paciente e também tínhamos uma nota técnica do Natjuz desfavorável para a aplicação do Botox e a pulsão eletromagnética cerebral. Ainda assim, comprovou naquele caso a essencialidade desse tratamento para evitar essa progressão séria ainda mais na vida do paciente e ele teve acesso a todas as terapias e atualmente já está, né, doutora Alana, né? Iniciando as terapias. O Natjuz, né, doutora, só para explicar do que se trata, ele é um conselho médico, digamos, um grupo de médicos que trabalha em favor do judiciário. Então, ele pontua, né, os casos que chegam em formas judiciais, falando se aquele tratamento tem viabilidade ou não, se ele vai ter um benefício positivo para o paciente ou não. Se tem estudos né? técnicos, Né? E às vezes, na maior parte das vezes, né, doutora Juliana, ele vem todo negado. Então, assim, não é ideal, não é o ideal, vamos continuar no convencional, mas... Até para não abrir precedentes, né, doutora? Isso mesmo. Contra o SUS futuramente, né? Justamente porque se um tem direito, todos vão ter, né, e... assim por diante. Infelizmente, eles não é que não querem o melhor, né? Mas é que o sistema funciona dessa forma. Então, às vezes, né, tem que ter umas teses específicas, você tem que estar com profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Que você tem uma única chance, que não entram como uma aventura dentro do judiciário, né? Porque a partir do momento que você tem aquilo ali negado dentro de um processo, isso pode afetar muito a sua vida, né? Sim. Então, hoje conversamos com vocês sobre doenças raras e câncer, um assunto tão importante na vida de muitas pessoas, por isso, a importância de trazer essa conscientização. No próximo episódio, vamos falar sobre saúde feminina, abordando o tema desde menopausa até emagrecimento e autoestima. Não perca!